Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os parlamentares presentes, senhores funcionários, cidadãos que nos assistem presencialmente e à distância. Espero que todos tenham tido uma boa Páscoa. Eu gostaria de fazer um relato com a finalidade de auxiliar os colegas a bem decidirem com relação ao projeto de lei encaminhado pelo governo, que visa fazer a concessão do Jardim Zoológico, do Jardim Botânico e, ainda não sabemos ao certo, o próprio Instituto Botânico. Quando eu recebi o projeto aqui na casa e li o projeto, eu tive como primeira orientação aprovar esse projeto, né? Porque entendi que seria importante fazer essas concessões, tanto para fins econômicos como para fins de conservação, de gestão. Existem outras experiências como essas no país que deram certo, então tive um olhar positivo. Na sexta-feira passada, não a anterior, que foi feriado, foi a Sexta Santa, mas na que antecedeu, os cientistas do Instituto Botânico vieram ao meu gabinete para tratar desse projeto de concessão. Eles vieram acompanhados da advogada do Instituto dos Cientistas, e eles estavam muito preocupados, porque, olhando o mapa da concessão, o Instituto Biológico está, né, na área de concessão. Entretanto, na redação do projeto de lei, não existe claramente, né, definida a área do Instituto como sendo objeto da concessão. Os cientistas estavam muito apreensivos, vieram vários no meu gabinete, até foi uma oportunidade de relembrar as aulas de botânica que eu tive com o professor Coutinho. E tantos cientistas ali, acabamos ficando horas conversando sobre essa situação. E eles estavam preocupadíssimos, primeiro em saber se o Instituto estava na área de concessão, depois em saber se um boato que ganhou força dentro do Instituto teria alguma plausibilidade, qual seja o boato de que o Instituto, a área do Instituto, se transformaria num estacionamento, haja vista que lá efetivamente não há espaço suficiente para estacionamento. E eu ouvi as preocupações dos cientistas na semana anterior, na semana seguinte a essa reunião, que foi anterior com relação à que começa hoje. Conversei com alguns colegas, inclusive conversei um pouco com o líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, que afastou qualquer possibilidade de transformar a área do Instituto num estacionamento. Não obstante, eu agendei uma visita ao Instituto e fiz essa visita na quinta-feira passada. Aproveitei que não haveria votações aqui na casa, eu fui visitar o Instituto de Botânica, fiquei com eles lá a tarde inteira, visitei toda a área do Instituto, conversei com os funcionários, os alunos que estavam lá fazendo suas pesquisas. E o que eu constatei? Constatei primeiro que existe uma área bastante grande destinada ao Instituto de Botânica. O Instituto de Botânica, talvez isso não fique tão claro no texto da lei, sobre o qual nós vamos nos debruçar, ele é um instituto que controla o Jardim Botânico, né? Então, é uma área significativa, são muitos prédios, né? Esses prédios são utilizados para laboratórios, para uma biblioteca. Eu entendo que poderia haver uma reorganização desses prédios, talvez fosse possível concentrar melhor os laboratórios, quiçá em 1 ou 2 prédios. Então, é possível fazer uma reorganização. Eles têm um cabedal muito grande de mostras de plantas, não só do estado de São Paulo e do próprio Jardim Botânico, mas do país inteiro. Essas plantas estão arquivadas e catalogadas com todas as suas características. Os cientistas que me recepcionaram mostraram também os aparelhos que eles utilizam para fazer a fisiologia das plantas, alguns aparelhos de valor elevado, $100 mil, $50 mil. Então, os cientistas estão, vamos dizer assim, legitimamente preocupados
que esta concessão seja feita de maneira, vamos dizer, atabalhoada, e que, eventualmente, eles sejam obrigados, do dia para a noite, a se... Posso continuar numa comunicação, senhor presidente? Não, não precisa de comunicação, a senhora pode concluir, posso seguir? por favor. Do dia para a noite, que juntar aquele material todo, né, com risco de perda, para se deslocar daquele local, que é um local muito apropriado para suas pesquisas, haja vista que estão ali conexos com o próprio Jardim Botânico. Eu sentei com os cientistas e procurei deixar muito claro que eu não acho que seja um momento para nós nos apegarmos a questões ideológicas, né? Dizer, por exemplo, sou sempre contra a concessão, ou sou sempre a favor de concessão. Porque esse tipo de situação tem que ser olhada na sua particularidade. E eu perguntei para eles se, eventualmente, uma concessão feita de maneira cuidadosa, se até não ajudaria a otimizar essas mesmas pesquisas, porque eles fizeram muitas queixas do abandono dos prédios, e alguns deles se mostraram mais abertos a essa possibilidade. Eu fiquei muito preocupada, porque duas objeções que eles levantaram a essa concessão diziam respeito a convênios firmados com a FAPESP e com o BID. Segundo eles explicaram, esses convênios dizem respeito não só a protocolos de pesquisa, mas também a recuperação de prédios. O dinheiro que o BID deu foi utilizado a recuperar o prédio mais tradicional, que é um prédio meio clássico, colonial, muito bonito, inclusive, as obras foram feitas. Mas o dinheiro que a FAPESP deu, se eu entendi bem, foi utilizado para construir um prédio novo. Eu visitei esse prédio novo e eu fiquei muito, assim, impactada, porque o prédio, muito embora seja novo, e pelo que me passaram, a obra foi muito cara, o prédio está caindo. Existe uma fenda no teto, uma fenda na parede, uma fenda no chão, que torna, inclusive, perigosa a permanência das pessoas dentro do prédio. Então, é um prédio grande, um prédio bonito, com o ar-condicionado funcionando. Eu friso isso porque os mais antigos não tinham ar-condicionado, e isso pode prejudicar, inclusive, as plantas que estão arquivadas. Mas tem uma fenda na construção, né? E aí eu fiquei preocupada em saber, será que as pessoas que estão gerindo, né, esse instituto têm condições de cuidar disso tudo, né? A gestão do prédio, a obra, a reforma, o arquivo das plantas? Por que eu estou trazendo isso para os senhores? Não é para defender uma posição. Eu gostaria de dividir com os colegas parlamentares essa experiência, né, vamos dizer assim, esse trabalho de campo que eu fiz, que eu acho que pode ser importante para a nossa tomada de decisão. Um projeto que chegou muito melhor redigido do que o PL1, em torno do qual eu imaginei que não haveria praticamente nenhum tipo de conflito, né? Salvo aquele conflito ideológico, agora se revela um projeto da maior complexidade, porque dentro daquela área tem um instituto de pesquisa, né? Eu levei para eles, estou finalizando, senhor presidente, a seguinte preocupação. Os senhores estão discutindo muito qual é a área, para onde é que vai o dinheiro dos ingressos, se o dinheiro dos ingressos vai ficar no fundo do instituto, se vai para a concessionária, se a concessionária vai fazer os reparos diretos nos prédios. Mas eles não atentaram para uma parte muito importante nesta temática, que é a propriedade intelectual. Quando nós falamos de instituto de pesquisa, ao lado da propriedade material, tem a propriedade imaterial. E não existe nenhuma cláusula sequer no projeto tratando da propriedade imaterial. Então, são pontos, senhores parlamentares, sobre os quais nós teremos que nos debruçar, para que essa concessão seja feita da melhor forma possível, se esta casa vier a aprovar, para todas as partes, em especial para o Estado de São Paulo, né? Então, assim, eles estão muito preocupados em saber para onde vai o dinheiro, se vai ficar no fundo, se não vai ficar no fundo. Por óbvio, é uma preocupação. Eles estão preocupados em saber qual é a área, também é importante, mas essa questão da propriedade sobre o produto da pesquisa e como nós poderíamos fomentar esse papel da pesquisa naquele instituto, para mim, pelo menos, é a preocupação central, né?
Conforme a sessão vai transcorrendo, eu vou lembrando de outros detalhes, foi uma visita muito longa, e vou compartilhando com os senhores deputados para que nós possamos refletir juntos acerca do melhor caminho. Muito obrigada, senhor presidente, pela paciência. Muito obrigado.